Olá! Há 30 anos, senadores e deputados federais enfrentavam o desafio de redigir uma nova Constituição após o fim do regime militar. A Carta Magna seria promulgada em 5 de outubro de 1988, trazendo várias inovações e uma série de promessas de direitos e conquistas, muitas das quais ainda hoje não foram cumpridas. Nós convidamos Paulo Kramer, professor aposentado da Universidade de Brasília e consultor em análise de risco político, para conversar sobre o processo de construção da Constituição de 88 e como tem sido a aplicação dessa Carta Magna nesses 29 anos. Paulo, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Estamos fazendo nesse 5 de outubro, iniciando aqui no Congresso Nacional as comemorações dos 30 anos de promulgação da Carta. As relações públicas das duas casas criaram até essa marquinha interessante, muito bonita, que liga o 88 com os 30 anos, né, para a gente celebrar essa data, é uma data importante para a cidadania brasileira, né, Paulo? Um trabalho longo, um trabalho difícil para os constituintes? Foi. É uma Constituição que marca, né, a transição, né, o final da transição do regime militar para a plenitude da democracia. Durante todo aquele período, 21 anos, né, de regime militar, nós tivemos uma centralização muito forte, política, decisória, tributária, não é? No governo federal, né, e no Poder Executivo, particularmente no Poder Executivo, né? Quer dizer, um dos pontos que logo chamaram a atenção dos analistas políticos e dos políticos na época foi justamente o fato de que a Constituinte já estava empoderando o Congresso Nacional, já estava empoderando o Legislativo, né? Tanto que em alguns momentos decisivos, né, mais tarde, observou-se até uma situação quase que de duplo poder entre o governo do presidente Sarney, né, e a Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lembrar aqui, então, um pouco de como é que foi esse trabalho. A Constituinte, que foi instalada em 87 e terminou em 88, foi integrada por 559 congressistas, apenas 26 mulheres, Paulo. Naquela época, a representação feminina ainda era muito pequena na política, né? Exatamente. 584 dias de trabalho, portanto, quase 2 anos, com 325 dias de atraso em relação ao prazo originalmente marcado para a promulgação. Por que tanta demora para fazer uma Constituinte? Veja, a Constituinte, ela foi uma oportunidade de se evidenciarem as contradições, né, os conflitos de interesse na sociedade brasileira, que durante aquele período do regime militar, mais de 20 anos, né, ficaram meio que sufocados, né? Quer dizer, resolvia seus problemas quem tinha acesso aos gabinetes do Executivo, né, daquele regime forte, daquele regime de força, né? A Constituinte, ela prenunciou um Congresso com mais poderes, com mais responsabilidades, e foi natural que todos os lobbies, todos os grupos de interesse, os grupos de pressão, né, vissem ali a oportunidade, né, de fazer valer as suas reivindicações. Muitas delas, né, quer dizer, setores mais marginalizados da sociedade, índios, trabalhadores, nós podemos dizer, né, durante todo aquele período, viram ali uma oportunidade de emplacar os seus direitos. E é por isso que a Constituição ficou tão grande, né, tão longa, e foi por isso também que os trabalhos duraram tanto tempo. Foi difícil organizar um consenso. A gente pode confirmar isso numa segunda arte que nós colocamos aqui, um longo processo. Só para definir o regimento foram 2 meses de discussões. Lembrando, né, que foi o Fernando Henrique Cardoso, então senador, que relatou o regimento. Verdade, verdade. Aí foram montadas comissões temáticas para dividir mais ou menos os capítulos da futura Constituição e eles levaram 3 meses só separando esse material. Antes das comissões temáticas, viu, Silvio, nós tivemos um período ainda de subcomissões. Sim, né? Verdade. Quer dizer, a coisa mais na base ainda. Temas bem específicos. Temas bem específicos, depois se reuniam nas comissões temáticas e depois iam para a sistematização. Né? Na sistematização, qual era basicamente o trabalho? Olha, o relator geral da Comissão de Sistematização era o então o senador Bernardo Cabral, então deputado, acho que deputado Bernardo Cabral, né? E que havia vindo da presidência da OAB durante o regime militar, né? E o trabalho era justamente, como o nome está dizendo, sistematizar, né, todo aquele material que vinha, né, primeiro das subcomissões e depois das comissões temáticas. Da ordem jurídica para as coisas, colocar uma linguagem mais adequada. E aquilo ali que saísse da comissão de sistematização iria, então,
para o plenário. Só que no meio do caminho ocorreu o fenômeno do Centrão, né, que começou alguns meses antes como Centro Democrático, dirigido pelo então deputado, hoje já falecido, se eu não me engano, do Ceará, Expedito Machado, do PMDB do Ceará. E o que era o Centrão, Paulo? Olha, o Centrão era uma articulação de inspiração liberal-conservadora, tá, que se formou no plenário da Constituinte para se contrapor a determinadas propostas, né, que já vinham das subcomissões e depois das comissões temáticas para a Comissão de Sistematização, né, e que eram vistas como anti-empresariais, anti-mercado, anti-desenvolvimento econômico, né, em base capitalista, né? Então, foi essa reação do Centrão. Depois o Centro Democrático passou a se chamar Centrão, né? E teve nomes importantes, né, ligados a ele, como formuladores, como o falecido senador Roberto Campos, não é? Sim. E também como o falecido deputado Ricardo Fiuza. E a entrada do Centrão entre a sistematização e as discussões em plenário teve um impacto grande no conteúdo? Sim, ele reverteu alguns textos, ou textos importantes, né, que vieram da Comissão de Sistematização. A Comissão de Sistematização passou a não ter, né, deixou de ter o poder que estava previsto originariamente no regimento da Assembleia Nacional Constituinte. Passado esse período, tivemos 10 meses de votações em plenário, primeiro e segundo turno de muitos casos, né? Um trabalho também longo e muitos embates, né? Muitos embates. Muitos embates. Olha, apesar da reação do Centrão, essa nossa Constituição, ela acabou saindo, né, uma Constituição muito estatizante, né? Alguns até lamentavam o fato de, meses antes da queda do Muro de Berlim, né, quando ela foi promulgada, né, o Muro de Berlim caiu em 89, ela foi promulgada em outubro, né, de 88, que muitas coisas que a Constituição queria, prezava, né, e previa, né, vieram por terra na prática pelo fim do socialismo real, né, e pelo avanço da globalização. A gente vai mostrar mais uma arte aqui em que a gente chega ao resultado final, né? A Constituição foi votada pela última vez em plenário em 22 de setembro de 88 e promulgada alguns dias depois, no dia 5 de outubro. O trabalho final daqueles congressistas, quase 2 anos, resultou em 245 artigos e 70 disposições transitórias. O que vale mais a pena citar, inclusive, e que é um pouco do que o senhor vinha falando, Paulo, é que ficaram 380 dispositivos dentro dessa carta ainda para regulamentar. Falta de consenso. Não podiam ser aplicados imediatamente. Então vamos empurrar para uma próxima oportunidade. Alguns muito importantes desses dispositivos? Sim. O que passou a valer imediatamente, né, foi aquele longo artigo 5º, né, dos direitos e garantias individuais coletivos, né? Isso aí passou a valer imediatamente, muito embora ali também houvesse, não é, alguns pontos que necessitassem de um esclarecimento, de uma clarificação legal, né, infraconstitucional, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa Constituição, ao contrário, né, das constituições mais antigas, pega o caso da Constituição Americana, obviamente, outro tempo, outro mundo, né? Mas as constituições mais antigas, elas visavam limitar o poder do Estado sobre os indivíduos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, as novas constituições que surgiram nesse período, elas visavam aumentar o poder do Estado em benefício de certos grupos da sociedade que eram encarados como desprivilegiados. Por isso ficaram tão grandes. As constituições mais antigas, elas tinham uma inspiração mais liberal. Mais liberal. E essas depois da Segunda Guerra, talvez em função até mesmo... mais social-democrática, né? Então, elas ficavam maiores para atender, porque, veja, o fato de que nas constituições do final do século XVIII e início do século XIX, né, você tinha o chamado voto censitário, quer dizer, limitado por renda. A pessoa tinha que ter um mínimo de renda para votar e ser votada, não é? Com a ampliação do sufrágio, esse foi um processo longo,
não é? Marcado por várias reformas, como no caso da Inglaterra, né? Reformas eleitorais de 1832, 1867, 1884, elas foram progressivamente alargando o sufrágio. Quando os pobres, os não proprietários, entram oficialmente na política, é natural que eles levem para a política reivindicações, né, que não faziam tanta diferença assim, não importavam a quem era proprietário, que podia prover privadamente as suas necessidades de saúde, educação para os seus filhos, saneamento, por aí vai. Tinham dinheiro para isso. Né? Tinham dinheiro para isso. Então, quando essas massas pobres entram na política, é natural que elas levem essas reivindicações e as constituições engordem. O problema é que a nossa Constituição de 88, na minha visão, ela, mais do que uma Constituição, ela me parece uma wish list, uma lista de desejos, tá? O meu amigo, antropólogo Roberto da Mata, na sua sabedoria e também na sua irreverência, ele diz o seguinte, olha, a Constituição de 88 é o maior despacho de macumba significativamente colocado na maior encruzilhada do mundo, que é a Praça dos Três Poderes. Todo mundo vai lá e bota o seu desejo. O falecido Roberto Campos já dizia, essa Constituição, para funcionar, para garantir efetivamente todos os direitos, né, inscritos nela, seria necessário que o PIB fosse, no mínimo, o PIB brasileiro fosse, no mínimo, 3 vezes maior. Isso é um tema que eu queria conversar com você, né? A ordem econômica foi mantida na Constituição, tendo como base a propriedade privada, mas a função social da propriedade, exatamente. Limitada, inclusive, pelo próprio intervencionismo estatal, que é uma coisa que você citou. A Constituição permite que o Estado intervenha na iniciativa privada quando achar que há um interesse social nesse sentido. Isso. No caso específico que você estava citando, até me faltou aqui, a gente por exemplo, regime presidencialista foi mantido. O regime presidencialista foi mantido, mas correu perigo, né? Pois foi um debate dos mais intensos, presidencialismo ou parlamentarismo? Veja só, o falecido Tancredo Neves, fica muito difícil a gente prever o que a pessoa faria, mas não fez porque morreu, né? Mas o falecido Tancredo Neves, estribado na legitimidade que ele tinha pelo colégio eleitoral e, antes disso, pelo movimento das diretas já, que acabou beneficiando a candidatura dele na eleição direta do colégio eleitoral, Tancredo provavelmente manteria o mandato de 6 anos, tá certo? E deixaria a coisa fluir. O Zé Sarney não tinha essa legitimidade. Né? Ele não tinha essa legitimidade, ele era o vice, né? E foi colocado na chapa do Tancredo justamente para arrumar uma situação de forma a poder concorrer no colégio eleitoral. Então, à medida que o Plano Cruzado, que é de 1986, começa a fazer água, né? A crise econômica se agrava, a inflação dispara, né? O Brasil decreta a moratória da dívida externa em fevereiro de 87. Começando, né, a época que estava começando a Constituinte. Tudo isso, toda essa crise, né, leva a uma impopularidade muito grande do presidente e anima, né, setores dentro da Constituinte a tentar emplacar o parlamentarismo. Se diz muito que o Instituto das Medidas Provisórias era um desses instrumentos criados para funcionar no regime parlamentarismo. Isso foi tirado da Constituição italiana, que é uma democracia parlamentarista, né? E acabou ficando dentro de um texto que é presidencialista, e daí essa quase excrescência política de que o Executivo pode legislar por decreto, por assim dizer. Né? Na verdade, assim, né? Essa Constituição dúbia, do ponto de vista da organização política, dos poderes, ela levou àquilo que hoje os cientistas políticos chamamos de presidencialismo de coalizão, né? Quer dizer, é presidencialismo, mas parecido com o parlamentarismo, depende fundamentalmente do apoio dos partidos da Câmara e do Senado para governar. Uma das coisas mais importantes que dizem das conquistas da Constituição foi a implementação do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. O sistema de saúde no Brasil, antes da Constituição, era completamente diferente, facetado e não atendia, não era universal e nem era amplo. Você acha isso uma conquista importante? Já está consolidada ou ainda precisa melhorar muito? Olha, precisa melhorar se a gente levar em conta, né, quer dizer, as cenas horrorosas, né, de gente morrendo, né, nas filas dos hospitais, né, e os próprios resultados de pesquisas periódicas de opinião que mostram a insatisfação do cidadão brasileiro com o sistema de saúde. É importante lembrar que o SUS, ele nasce da articulação daquilo que a imprensa na época chamava de bancada sanitarista. Né? Eram pessoas de partidos de esquerda, mas não apenas de partidos de esquerda, né? Como o caso do falecido Sérgio Aroca,
não é? A Fabíola Nunes, que não era constituinte, mas era casada com o Carlos Santana, deputado do PMDB da Bahia, né, que também, e membro do Centrão, é muito interessante. Foi ministro da Saúde. Foi ministro da Saúde, era médico, foi ministro da Saúde, né? Então, a inspiração desse pessoal, Jofran Frejá, né? A inspiração da bancada sanitarista, né, era o Sistema Nacional de Saúde em inglês. Por exemplo, o Jofran Frejá fez sua pós-graduação na Inglaterra. Vários daqueles parlamentares, fizeram sua pós-graduação na Inglaterra. O Sistema Único de Saúde hoje, ele esbarra, né, no seguinte dilema, na seguinte contradição. Ele precisa atender na ponta, ele precisa atender, né, a saúde do cidadão, mas como ele é muito grande, né, ele sofre daquele problema que acomete quase todas as grandes burocracias. A atividade meio acaba se sobrepondo à atividade fim e gastando muito dinheiro, que deveria ir para a ponta. A maior autonomia dada aos municípios pela Constituinte também ficou um pouco no papel, porque faltou a contrapartida dos recursos para os municípios fazerem tudo aquilo. Olha, não tenha dúvida, porque veja só, de todo o bolo que se arrecada no Brasil, nos 3 níveis da federação, os municípios ficam com 6%, não chega nem a 10%. Né? Agora, e houve, como você mesmo lembrou, esse estímulo para que se formassem novos municípios. Do ponto de vista dos munícipes, a gente até compreende. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: olha, se nós continuássemos a ser apenas distrito de um município maior, né, aí é que as nossas reivindicações nunca seriam ouvidas. Mas o fato é, a grande maioria dos nossos mais de 5.500 municípios, hoje, né, é inviável financeiramente. Tem autonomia política, né, institucional, mas não tem autonomia financeira. E coisas como o Fundo de Participação dos Municípios não resolvem inteiramente o problema? Não resolve inteiramente, quer dizer, eles seriam apenas uma complementação, enfim, um a mais, né, mas que não resolve um problema de municípios que não têm meios, né, de prover o seu próprio sustento, o bem-estar dos seus munícipes através das suas atividades econômicas. Outras duas coisas muito importantes dessa Constituinte, celebradas, inclusive, dizem, em nível mundial, seriam os avanços na legislação ambiental e na questão dos direitos dos índios. O Brasil realmente avançou muito com a Constituinte nesses 2 pontos? Olha, eu diria para você que avançou, pelo menos no sentido de trazer à consciência nacional a importância dessas e de outras questões. Perfeito. Você está segurando a última edição que o Senado Federal, que a gráfica do Senado Federal fez do livro da Constituição, a Constituição Brasileira. Aí, nesse livro, estão todas as 96 emendas que foram feitas desde a sua promulgação. A gente tem uma arte aqui que mostra o balanço 29 anos depois da nossa Constituição. 96 emendas condicionais já foram acrescentadas e ainda restam 117 dispositivos a regulamentar. As emendas, elas perfazem quase que 2 terços, não é? Do total desse livro aqui. Né? Esse livrinho, então, quando 1 terço bem mais fino, é Constituição e o restante, 2 terços, são as emendas. A que você atribui tantas emendas na Constituição? São 96 emendas em 30 anos, é mais ou menos, sei lá, é uma quantidade realmente muito grande. Né? Olha, eu atribuo justamente a essa ambição de vários grupos de interesses conflitantes, né, em cada um emplacar a sua reivindicação de estimação no nível constitucional, não deixar para o infraconstitucional. Vamos emplacar na Constituição, né? E isso acabou deixando a Constituição muito grande, né? E com problemas de adaptação a esse nosso mundo, né, Silvio, tecnológico, globalizado, que não para de evoluir. Né? Ela envelheceu muito depressa? Eram coisas muito específicas, né, e deveriam ter sido, ao meu ver, mais genéricas, justamente para acompanhar essa evolução, essas mudanças, sem tanta necessidade de emendar. Note uma coisa. A 96ª emenda, a última até agora, a mais recente, na verdade, emenda, cuida do assunto da vaquejada, que, convenhamos, não é, pelo menos na visão dos constitucionalistas mais respeitados, um assunto constitucional. Você mencionou no início do programa que a Constituição talvez tivesse tomado um outro rumo se ela tivesse acontecido 1 ano ou 2 anos depois, dentro desse contexto histórico da queda do Muro de Berlim e tudo. Você acha, então, na tua análise, a Constituição envelheceu muito depressa? Eu acho que sim, e a prova disso são essas 96 emendas em 30 anos. Agora, eu gostaria de dizer também para você o seguinte, que isso
essa dinâmica, respondeu também a uma situação em que a participação política de muitos atores estava reprimida durante o regime militar. Veja só que coisa interessante. As constituições anteriores, elas partiram sempre de um texto básico, normalmente organizado por comissões de notáveis. Houve essa tentativa aqui, né? No governo Sarney, ele criou uma Constituição de Estudos Constitucionais presididos pelo Afonso Arinos, que depois viria a ser senador, né? Pelo Rio de Janeiro, grande jurista, né? Um grande nome da história do Brasil, mas o próprio Sarney, dados os seus problemas, aqueles problemas que a gente refere aqui de legitimidade, né, ele resolveu não provocar os constituintes mandando ou submetendo esse estudo. E aí o que aconteceu? Um processo constitucional efetivamente, né, bottom-up, de baixo para cima, né, subcomissões, comissão temática, comissão de sistematização em plenário. Você acha que já é o momento de se fazer uma nova Constituição no Brasil? Reunir novamente representantes do povo para discutir um novo texto? Se fala muito disso em função da crise política. Sim, eu acredito que será uma boa ideia se o objetivo for desconstitucionalizar coisas que, a princípio, nem deveriam estar na Constituição. Tá? Então, enxugá-la, reservá-la à generalidade sobre a divisão dos poderes, né? Quer dizer, a constituição dos poderes no Brasil, né? E não muito mais que isso. Paulo Kramer, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Você pode rever esse ou qualquer um dos nossos programas. Acesse senado.leg.br/TV. Você tem alguma sugestão de assunto para Cidadania? Mande um WhatsApp 61 999 61 1616. Ou, se preferir, você pode telefonar, é grátis. Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.